Olá pessoal, tudo bem? Nesta primeira aula, nós começaremos a falar sobre frações, um assunto de certa forma um pouco temido por alguns alunos. Esperamos que nesta aula e nas outras possamos estar dirimindo dúvidas sobre esse assunto tão importante da matemática. Podemos dizer de modo geral que fração representa a parte de um todo. É um número que representa, repetindo, parte de um todo. Vejamos um exemplo. Suponha que você tenha aqui uma barra, por exemplo, de chocolate, e esta barra foi dividida em 5 pedaços de mesmo tamanho e consideramos apenas duas. Comemos 2 pedaços desse chocolate. Qual seria a fração que vai estar representando essa quantidade que foi comida do chocolate? Nós representamos da seguinte maneira. O inteiro, a barra foi dividida em 5 pedaços e foram comidas 2 partes. Então a fração que vai estar representando essa quantidade do todo é essa daqui, que a gente lê 2/5. O número que indica em quantas partes o inteiro foi dividido, nós chamamos de denominador. Denominador. E o número que representa quantas partes foram consideradas do todo, numerador. Então podemos dizer que uma fração ela é representada por dois números inteiros, um sobre o outro, tem esse traço que separa esses números, sendo que o denominador deve ser um número diferente de 0. Existem situações também que o numerador é maior do que o denominador. Por exemplo, 4/3, 4/3. E neste caso, como é que eu representaria? Eu peguei o todo, dividi em 3 pedaços e estou tomando 4. Mas se eu só dividir em 3, como é que eu vou tomar 4 partes? Neste caso, essa fração está sendo considerada em relação a mais de um inteiro. Veja a situação aqui. Eu tenho aqui um inteiro, dividi em 3 partes, mas eu preciso de 4. Veja então que é necessário nós termos um outro inteiro, que também será dividido em 3 pedaços, e pegar mais um. Porque eu tenho que pegar 4/3, não é? Porque eu peguei aqui o inteiro, dividi em 3 pedaços, cada pedaço representa 1/3 do inteiro, mas eu preciso de 4/3, eu preciso de 4 partes iguais a essas aqui. Então eu vou considerar aqui 3, ó. 1, 2, 3, mas eu preciso de 4. E aí eu vou considerar aqui mais um. Então a representação de 4/3 aqui nessa figura ficaria dessa forma. 4/3 também pode ser encarado como não só 4/3, mas qualquer outra fração, com a divisão de 2 números. Eu quero aqui 4 dividido por 3, mas observe que o nosso universo aqui é o conjunto dos números inteiros. 4 dividido por 3. 4 dividido por 3 é igual a 1. 1 vezes 3 dá 3, para 4 falta 1. Então podemos dizer que a fração 4/3 representa um inteiro. Olha aqui, 4/3 representa um inteiro. Mas, olha o que ficou sobrando, o que é que restou? 4 dividido por 3 dá 1 e sobra 1. Então 4/3 é a mesma coisa que um inteiro mais 1/3, porque ainda sobraram 1 de 3. Olha aqui, mais 1/3. Ou simplesmente a gente pode estar omitindo esse sinal de adição e estar representando assim, ó. Isso aqui é chamado de número misto. Número misto justamente porque envolve uma parte inteira e envolve aqui uma fração. Então veja que essa forma de representar 4/3 como número misto, um inteiro e 1/3, fica bem visualizado aqui nessa figura. Nós temos um inteiro,
temos aqui um inteiro mais um terço que está sendo representado no segundo inteiro. Um resultado importante que eu gostaria de estar trazendo nessa primeira aula, que será utilizado em outras, é o seguinte: quando temos uma fração, nós podemos multiplicar os termos dessa fração pelo mesmo número, diferente de zero, que nós obteremos uma fração que a gente diz que é equivalente à primeira. O que significa isso? Frações equivalentes são frações que representam a mesma quantidade. Por exemplo, eu tenho aqui 2 terços, que está sendo representado aqui nessa figura, dividi em 3 partes e considerei 2. Se eu multiplicar os termos dessa fração, por exemplo, por 2, tanto o numerador quanto o denominador, nós vamos obter a fração 2 vezes 2, 4, 3 vezes 2, 6, 4 sextos. Observe que 4 sextos é equivalente à fração 2 terços. Por quê? Você dividir o inteiro em 3 partes e considerar 2 é equivalente a você dividir em 6 e considerar 4. Observe que nas duas figuras foram tomadas a mesma quantidade. E de modo semelhante, se você tem uma fração, você também pode dividir os termos dessa fração, numerador e denominador, pelo mesmo número. Quando isso é possível, a gente diz que a fração pode ser simplificada, ou seja, você pode estar reduzindo os termos dessa fração para números menores. Veja neste exemplo, 9/12, tanto o número 9 quanto o número 12 são divisíveis por 3. Então a gente geralmente procura já estar dividindo pelo maior número para você não ter que efetuar várias simplificações. 9 dividido por 3 é igual a 3 e 12 dividido por 3 é igual a 4. Isso é, 9/12 e a fração 3/4 são equivalentes, porque dividir o inteiro em 12 pedacinhos e tomar 9 é equivalente a você dividir esse mesmo inteiro em 4 pedaços e considerar 3 pedaços desses 4. Observe nas duas figuras que foram tomadas as mesmas quantidades. Espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula tem mais.